Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de deixar o seu like. Sem enrolação, vamos para o vídeo? No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o mecânico autônomo, né? E agora, pessoal, nós vamos acrescentar uma categoria que eu também, antes de ser totalmente autônomo, eu já trabalhava. Eu nunca trabalhei fichado, porém eu já trabalhei em várias empresas. Então eu fazia o quê? De segunda a sexta eu trabalhava em uma empresa e no final de semana eu trabalhava para mim. Mas antes de chegar até aqui nesse método, eu vou te explicar um fato interessante. Eu tinha um conhecimento bem aprofundado, igualmente eu tenho hoje. Um conhecimento bom sobre injeção eletrônica, moto de alta cilindrada, baixa, não importava qual moto. Eu conseguiria desenrolar qualquer problema que aquela moto acrescentava. O meu emprego aqui num dos bairros mais nobres aqui de Brasília, que é no sudoeste, a Rua das Motos ali, é uma rua onde só tem oficina de alto padrão, só oficina que mexe com alta cilindrada, é uma maravilha para os mecânicos. Trabalhei em duas empresas lá, eu ganhava bem, faturava bem, na época eu ganhava em torno de 6, 7 mil reais por mês. Isso há o quê? Uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, em média aí. Trabalhava lá. Mas eu vi que aquela oficina não poderia pagar mais do que aquilo. Chega um ponto que mesmo você sendo um mecânico bom, você sente que é capaz de ganhar muito mais ainda. Porém, aquela oficina ela não tem capacidade de te pagar. Aquela oficina ela não está tanta qualificada para você. Se você é um cara que acha que um salário de 8, 9 mil tá perfeito para você, sem ter dor de cabeça, então é uma oficina perfeita. Só que eu não fiquei contente com aquilo, eu queria mais, eu vi que eu era capaz de fazer mais, então eu tive que abandonar aquele emprego. E a fase mais difícil que eu tive foi deixar aquele emprego e voltar para a cidade que eu estou morando aqui agora. O nome dela é Águas Lindas de Goiás, é uma divisa com DF, né? Na época eu trabalhava lá em DF, e olha só, DF é Brasília. Então assim, pessoal, quando eu cheguei aqui, nenhuma oficina tinha capaz de pagar nem 2.500 por mês, porque aqui só mexe com baixa cilindrada na época, e ainda era mal, os mecânicos ainda mandavam mal. Hoje os mecânicos desenrolaram, né? Mas naquela época eu voltei para Águas Lindas e comecei a trabalhar aqui, eu deixei o emprego ganhando em torno de 6 mil a 7 mil reais para faturar 400 reais por semana. Olha só, 400 reais por semana. Você, cara, isso é louco. Por que tu não continuou lá então? Porque eu queria mais. E eu vi que se eu abandonasse lá aquele emprego, se eu deixasse ele para ir pro meu próprio, eu ia pagar um preço. E eu tive que pagar esse preço. E olha só, foi muito difícil essa fase. Então eu ganhava 400 reais por semana, não era incluso passagem, não era incluso almoço. Nada disso. E também não era fichado. Na verdade, eu nunca trabalhei fichado, pessoal. Eu tenho até minha carteira lá em casa, a carteira de trabalho, está totalmente em branco. Sempre falei para os donos de oficina, eu vou ficar aqui até eu ver que você está me trazendo valor. No momento que você deixar de gerar valor em mim, eu vou embora. E eu ia mesmo, e os donos ficavam impressionados. Cara, tu vai deixar, tu tá ganhando bem, tu não tá ganhando ruim, aqui é bom, eu vou te dar mais oportunidade. Mas eu via que ele não queria mais crescer. O que é que acontece? A tendência de muitos donos de oficina é que ele chega a um ponto que ele desanima. Então ele não quer mais investir na oficina, ele não quer mais investir em funcionário, ele não quer investir em ferramenta. E isso, para quem está trabalhando, para quem está lá na mão na massa, ele também desanima. Se o dono desanimar, o funcionário também desanima. Então ele não vai ter nenhum esforço, ele não vai querer buscar mais conhecimento. E isso acontece na maioria dos mecânicos. Os mecânicos, eles abandonam, eles deixam de buscar conhecimento. Porque ele entrou numa oficina onde aquela oficina está estagnada. Aquela oficina não traz mais valor nenhum. Ali ele só tá cumprindo tabela ali na vida dele. E aí o tempo vai passando, e o tempo passa rápido. Um ano, ó, 2024 já foi. Nós estamos em 2025. E olha só, estagna, o mecânico desanima. E se ele não sair daquele emprego, ele vai ficar 10, 20 anos. Provavelmente alguns de vocês estão assistindo esse vídeo, tá 10, 5 anos numa empresa e vê que não evoluiu nada. E a culpa não é da empresa, a culpa é sua. Porque você tem que fazer por onde? O que acontece? Eu vi que, mesmo eu ganhando bem lá, ali era o máximo que eles poderiam me pagar. Eles não conseguiriam me pagar mais do que aquilo, mesmo mexendo em linhas premium. Porém, eu vi que eu era capaz de ganhar mais. Por quê? Porque eu sabia o meu potencial.
que eu não parava de buscar conhecimento. Eu sabia que se eu pegasse 2 serviços por semana na minha casa, eu ia faturar o que eu já estava faturando lá. Então larguei lá aquele emprego, ganhando 6, 7 mil por mês, e vim para Águas Lindas, arrumei um emprego aqui ganhando R$400 por semana, porém as oficinas de baixa cilindrada, as oficinas que não tem rendimento, que o rendimento delas são fracos, a tendência delas é trabalhar de domingo a domingo, porque ela tem uma má administração e uma má organização no espaço dele. Então eles trabalham geralmente de domingo a domingo. E a maioria das oficinas queria que eu trabalhasse de domingo a domingo. Mas eu não quis. Eu falei assim, eu cheguei em uma oficina, eu falei, quanto que você pode pagar para mim? Ele já sabia o meu potencial, porque já me conhecia. Olha, eu não consigo pagar salário para você. O salário que você ganhava lá, eu não vou nem... Vai ser uma ofensa eu oferecer para você. Se você quiser, eu nem falo. Eu falei, não, me fala o preço. Me fala o preço que você pode me pagar para mim estar aqui apenas de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. E ele falou, olha, o máximo que eu posso pagar para você é 400 conto. Sem passar esse almoço, por tua conta. Eu falei, tô dentro. Mas tu vai estar dentro, tu vai mesmo deixar teu emprego para vir trabalhar aqui? Tô dentro. Começo amanhã. Comecei. Só que, pessoal, olha só. A minha casa também era aqui. E o que era o meu plano? Meu plano era trabalhar de segunda a sexta, até 5 horas, e sábado e domingo, trabalhar em casa. Lá no Sudoeste, eu não ia conseguir essa façanha. Ia ficar também mais difícil, devido à distância. Então, topei. Finais de semana comecei. A galera que tava lá em Brasília começou a mandar mensagem para mim. Pô, você saiu da empresa? O que foi? Não, eu saí, eu tô aqui trabalhando em Águas Lindas, porém final de semana eu tô fazendo um extra. Já comecei a mandar mensagem para os clientes e os clientes, ó, vieram até mim. Todo mecânico, ele pensa que é o seguinte, eu não vou fazer, eu vou fazer só a minha obrigação aqui porque eu tô sendo pago só por isso. Quando você tem um pensamento tão baixo assim, você não vai conseguir evoluir. Quando você está trabalhando em uma empresa, pensa o seguinte, aquela empresa, ela é sua. O cara está cedendo um espaço ali para você evoluir. E quando você sair daquela empresa, você vai levar ali uns 30% dos clientes. Porque donos de oficina, eles estão na administração. Dificilmente uma oficina bem sucedida, o dono vai estar lá, mão na graxa. Ele não vai estar com a mão na graxa, ele vai estar na área de administração. Então é o seguinte, o cliente, ele vai estar conversando, ele vai estar falando com o mecânico, que é você. Então, quando você prioriza aquele cliente ali, ele não é um cliente da Tech Motos, ele é um cliente meu. Então, eu posso ir para qualquer lugar e esse cliente vai atrás de mim, porque ele gosta do meu trabalho e ele sabe que eu sou capaz de resolver o problema dele. Então, quando você tem esse pensamento, eu vou me esforçar nessa empresa, eu sei que ela não está me valorizando, só que está contado os meus dias aqui. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou deixar essa empresa e começar a trabalhar para mim como autônomo na garagem da minha casa. É o que eu fiz. Eu estou contando apenas a minha história até chegar aqui. E olha só. Então, final de semana eu comecei. Minha primeira revisão, pessoal, foi numa Falco de um brother meu. Eu faturei nessa Falco, se eu não me engano, R$600 em um dia. Então eu ganhei R$600 em um dia nessa revisão. Ela não foi uma revisão premium. Na verdade, esse nome premium ele foi existir por agora. Era uma revisão mais comum que o cara queria. Porém, acabou colocando umas peçazinhas ali ou outra, porque já tinha criado também meu CNPJ. Então o cara veio e fez a revisão e eu faturei R$600 num dia. E olha só, então é o seguinte, com R$400 que eu tava trabalhando de segunda a sexta, mais 600, matei R$1.000 numa semana. É pouco. É pouco. Olha só para você ver o tanto que é importante você trabalhar para você. Então eu vi ali, comecei a divulgar. Montei o espaço na garagem da minha casa, como eu expliquei no vídeo anterior para vocês. Montei o espaço na garagem da minha casa, tudo organizadinho, bacaninha. Comecei a postar. Mandei mensagem para todos os pessoal que tinha meu número e trabalhava comigo, fazia serviço comigo. Falei que agora eu estou trabalhando em casa. E começou a render mais sábado e domingo do que uma semana inteira ali. Então fiquei em torno de dois meses apenas trabalhando na oficina que ainda é aqui perto,
Nós ainda falamos, nós trocamos muita ideia, entendeu? Ele é meu amigo de peito. Então cheguei para ele e falei, não me leve a mal, mas a partir do mês seguinte eu não venho mais. Eu vou trabalhar por conta própria. Porém, minhas portas estão abertas. Se caso você tiver um problema, você me liga que eu venho aqui te ajudar. E eu quero que você também me ajude. Se caso eu precisar, você me dê essa força. Pessoal, olha só, toda vez que você deixa uma empresa, não tranque a porta, não saia abrigado. Não saia, porque às vezes tu precisa desse cara. Ou então esse cara vai precisar de você e vice-versa. Todos os lugares que eu já trabalhei, as portas estão abertas até hoje. Basta eu ligar. Se tudo der errado, eu volto para onde eu estava. Porque as portas ficaram abertas para mim. Então sempre você tem que deixar as portas abertas para você. Comecei a trabalhar finais de semana. E depois que eu saí, depois de um mês, que eu pedi um mês de aviso, como o cara cedeu o emprego para mim, eu também tenho que ser consciência. Pedir um mês para ele preencher ali aquela vaga que eu ocupei. Então um mês, saí e comecei a trabalhar em casa. Trabalhava 3 dias, às vezes 4 dias, e o restante do dia ficava desocupado, porque não tinha tanto serviço, tinha pouco. Só que esse pouco começou a faturar bem, porque os serviços que vinha era só serviço top, nenhum serviço de motor, apenas serviços de diagnóstico. Muitas vezes chegava na carretinha, eu lembro até hoje, os caras traziam na carretinha. Pô, tava na oficina, os caras com ferramental todo e não conseguiria resolver. A ferramenta é muito importante na vida do mecânico. Ele é um aceleramento ali do diagnóstico. Porém, nada adianta se o mecânico não dominar a injeção eletrônica. Então, ali no diagnóstico, não, deixa essa moto aqui. Eu conseguiria resolver, na maioria das vezes, era em torno de 1 minuto, 2 minutos. Dificilmente chegava a 1 hora para me descobrir o defeito. Porém, aquela moto, ela ficava pronta para mim, mas não para o cliente. Você tem que ser esperto. Toda moto, quando você resolve rápido, ela fica pronta para você, não para o cliente. E olha só, isso aí é uma estratégia, pessoal. Isso aí é estratégia que você tem que fazer e você também é bom para isso. É bom fazer isso, porque você deixa a moto de um dia para outro para ver como é que ela vai funcionar. Você vê, dá uma volta na moto, você para entregar a moto perfeita. Entendeu? Principalmente essas motos que passam mais de um mês em uma oficina e aí chega até você resolve em questão de rapidez, questão de 1 minuto, 2 minutos, não leva nem 1 hora, você já tá com o problema resolvido. E olha só, um diagnóstico desse, 400, 300, e aí já aproveitava fazer umas trocazinhas de óleo, troca de partilha, já fazia uma revisãozinha nos fluidos de freio. Então o cara acabava deixando R$1.000 numa revisãozinha dessa aí, junto com o diagnóstico e a revisão. Você vê que você pegando uma revisão por semana, faturando R$1.000 numa revisão, porque uma revisão mesmo, pessoal, uma revisão boa, o cara vai gastar 1.000 pontos, não tem pra onde correr. Uma revisão boa. A mão de obra, vamos botar que a mão de obra de uma revisão tá 300 conto, você cobra 300, 400 reais, 300 reais para fazer aquela revisão que você vai lavar a moto, vem mais as peças, você acaba faturando R$1.000 numa revisão. E você fazendo uma por semana, você vai tirar aí R$4.000 por mês. Eu acredito que é mais que você tá ganhando agora, uma revisão por semana. E você trabalhando de segunda a sábado, pegando todo tipo de serviço, não ganha isso. Pode comentar aqui embaixo, seja sincero. Eu também eu ganhava a versão 1.800. Na verdade, quando eu iniciei lá no Maranhão, que é a minha terra natal, a cidade chamada Lago da Pedra, eu não ganhava era nada. Eu pedi pro cara, não, só me ensina. Entendeu? Ele falou assim, não, vou te ensinar, mas eu não posso te pagar não. Não tem problema, você me ensina. Depois que eu aprender aí, nós vê aí o que tu pode pagar. Quando eu comecei a aprender ali, eu já fazia uma revisão sozinha. O cara me pagava R$15 a cada revisão que eu fazia, porque lá era somente a mão de obra que você fazia, você não era pago por mês, nada. Você trabalhou, ganhou, se não trabalhou, não ganhou também. Era assim que funcionava. E hoje aqui, se você aplicar isso na sua loja hoje, dá a mão de obra para o seu mecânico, o mecânico vai faturar mais que a oficina. Quer ver? Você dono de oficina, faz um teste. Ninguém tem coragem de fazer isso. Eu fiz aqui com 2 mecânicos. Eu tenho 2 mecânicos. E dei pra ele a mão de obra. A mão de obra da revisão é sua. As peças são minhas. Os caras estavam faturando 3, 4 mil por semana. Então, voltando todo o assunto, você vai fazer o seguinte. Você vai diminuir um dia do seu trabalho. Se você trabalha fichado hoje, você vai chegar no seu patrão e falar, eu vou pedir o sábado pra mim. E ele, é claro que vai retrucar.
Ah, mas se você faltar no sábado, não tem como. Não, eu só vou pedir o sábado. Nós não trabalhamos o dia todo. A maioria das oficinas não trabalha até 3, 4 horas. Não trabalha até 6 horas. Não gosto de semana. Então, sábado eu não venho mais. Você pode até descontar no meu salário os dias que eu vou faltar. Ou então você pode diminuir meu salário. Não fala o que você vai fazer. Fala apenas que não vem mais o sábado. E começa a trabalhar sábado e domingo. Ah, mas eu não vou ter vida. Pessoal, olha, quem está iniciando não tem que se preocupar com folga, não. Entendeu? Quem está iniciando e está disposto a pagar o preço, tem que fazer valer a pena. Infelizmente, vai ser de domingo a domingo você trabalhando. Meio de semana na oficina e final de semana para você. Então você tem que pagar um preço. Mas eu te falo, no segundo mês você vai ver que nem compensa mais ficar na oficina do seu patrão. E você vai pedir logo a demissão. Você tem que trabalhar por conta própria. Então fazendo isso, você já vai dobrar o seu salário. Você faltando, e mesmo o seu patrão diminuindo o salário lá na sua empresa, e final de semana você trabalhando em casa, você vai ver que 2 dias trabalhando em casa, se você já tiver uma clientelazinha boa, você vai estar ganhando mais do que trabalhando 5 dias para o seu patrão. Mais de 5 dias para o seu patrão. Então você tem que fazer isso. Eu não tenho clientela ainda, então você fica nessa oficina e forma a clientela. Por isso que eu falo, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você mesmo. Ali naquela empresa, o cara está cedendo espaço para você exercer sua profissão. Então, quando o cliente chegar, conversa com o cliente, atende bem, um aperto de mão firme, olha no olhar do cliente, dá atenção para ele, dá o seu número para ele. Ó, se você ficar no prego, pode me ligar aqui que eu vou desenrolar. Não importa, eu te ajudo. E aí você forma a sua clientela. O cara vai ser cliente teu. Você sair dali, ele vai atrás. E ao mesmo tempo, seu patrão vai achar bom. Por quê? Porque você está sendo um bom mecânico, você está atendendo. É isso que os patrão querem. Então você está fazendo o seu trabalho e está ganhando só o dobro. Agora, se você não está disposto a pagar, se você está achando que não vou babar a empresa, você vai continuar onde está. Infelizmente, você vai continuar onde está. Então faça isso. Então você vai fazer isso. Se você trabalha fechado hoje, você vai dedicar 2 dias na semana para você mesmo. E você vai começar a formar a sua clientela. Conforme você vai formando sua clientela, você vai ver que vai ter serviço agendado para a semana inteira. E aí você começa a faturar bem. Olha só, pessoal, esse vídeo aqui de hoje, ele era uma inspiração para você e mostrar o que eu fiz e deu certo. Então faça isso. Dê o primeiro passo. Comece o seu negócio. E para quem é fichado, eu tenho uma ideia boa para você, que eu também já fiz e deu super certo. E olha só, isso já é assunto para o próximo vídeo. Se você chegou até o final aqui, pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo encontro.